Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Negociação e Arbitragem do curso de Administração Pública. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Na aula de hoje, vamos buscar entender os conceitos da mediação e da arbitragem como alternativas a complementar a negociação, bem como seus procedimentos e ainda enumerar as diferenças entre as características necessárias ao mediador e ao árbitro e as necessárias ao negociador. Vamos começar? Se a negociação nasceu com a humanidade, parece que o mesmo se deu com a arbitragem, sendo difícil, se não impossível, localizar a sua origem no tempo. Podemos relembrar um episódio mitológico conhecido como julgamento de pares, para ilustrar que desde os idos da Grécia Antiga, e mesmo entre os deuses, havia conflitos que demandavam a arbitragem. Mas, concretamente, há referências que localizam as práticas da mediação e da arbitragem já nos tempos do Império Romano, bem como o sempiterno, que dura ou vive sempre, contínuo, eterno, perene, infinito, que é muito velho, muito antigo. É o envolvimento de entes de personalidade de direito público e de direito privado, pessoas físicas ou organizações. Mas para não viajar muito longe no tempo e se ligar a um evento relacionado à história do Brasil, basta lembrar do Tratado de Tordesilhas, que em 1494, com a mediação e arbitragem do Papa Alexandre VII, trouxe a solução à disputa das terras descobertas, a descobrir na América, envolvendo Portugal e Espanha. Tendo herdado as ordenações afonsoninas, em 1446, seguidas das manuelinas em 1521 e finalmente das ordenações filipinas em 1603, o marco regulatório da justiça brasileira desde cedo contemplou a possibilidade da mediação e do recurso à coroa estabelecida na metrópole. Essa condição foi reforçada após a chegada da família real ao Brasil em 1808 e a outorga de uma Constituição própria em 1824, que no seu artigo 126 previa a inauguração, a instauração de juízo arbitral para a resolução de divergências civis, através de árbitros nomeados pelas partes, e estipulava que as sentenças arbitrárias poderiam ser executadas sem recurso, desde que essa fosse à vontade dos participantes. O Código Comercial, em 1850, estabeleceu o procedimento como obrigatório para determinadas questões comerciais e trabalhistas. Depois da proclamação da República, em 1889, a arbitragem passou a ser muito utilizada no Brasil para resolver conflitos de fronteira. Na experiência internacional mais recente, cabe destacar a importância do papel da Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma instituição mediadora em numerosos conflitos entre e interpovos. Nesse contexto, a mediação pode ser definida como a intervenção pacífica de acerto de conflitos para produzir um acordo. A solução será sugerida e não imposta. Já a arbitragem é um processo de julgamento com veredito de um árbitro, a partir das necessidades das partes. No sentido popular da expressão, o mediador é alguém reconhecido como parte legítima, pelos valores morais que reúne e pelo conhecimento da matéria, dentre outras características, para interferir com o objetivo de chegar a um bom termo sobre uma pendência, nem sempre em estágio de litígio. Assim, as partes podem a qualquer momento escolher um terceiro integrante ao processo com vistas a facilitar um entendimento sobre um assunto. Todavia, quando tratamos de negócios, seja entre pessoas jurídicas ou físicas, o Instituto da Mediação subentende que, idealmente, o mediador ou o árbitro tenha sido previamente acordado entre as partes, ou seja, que já se conste identificado em um dos artigos do contrato, de modo que, na hipótese de um eventual evento, em futuro conflito, as partes já teriam acordado o recurso à mediação de um terceiro previamente escolhido. Sim, melhor que seja prévio, pois a própria situação de conflito pode impossibilitar a escolha posterior de um árbitro. Trata-se aqui do que é conhecido por causa compromissória, a renúncia das partes em recorrer ao judiciário, optando, ao contrário, pela convenção arbitral,
sendo, portanto, um mecanismo extrajudicial. Ademais, a opção pela mediação pela arbitragem é ato facultativo, de livre e espontânea vontade entre as partes. Para melhor entendimento do papel do mediador, a figura 1 apresenta um esquema que distingue os diferentes papéis, o de mediador e o de árbitro. Como a gente pode verificar pela figura, na mediação, a terceira parte atua ativamente no processo, aproximando as demais para o diálogo e o entendimento. Todavia, não lhe cabe manifestação sobre a decisão final deixada às partes. O contrário ocorre na arbitragem, quando a decisão sobre o resultado cabe à terceira parte, deixando os envolvidos a condução do processo. De outro lado, ainda no estágio da negociação, no caso de o diálogo entre as partes ser rompido, pode ser chamado um terceiro para atuar em colaboração ou em substituição da parte. Por fim, o quadrante superior esquerdo da figura 1 é somente uma hipótese, inadmissível em condições normais, isto é, de diálogo franco e aberto. Contudo, para alguns autores, o mediador não é um juiz, o que não impõe um veredito, nem tem o poder outorgado pela sociedade para decidir pelos demais, porque não julga com sabedoria de conhecer o que é justo e o que é melhor para os outros. Deve sim ter o mediador respeito pelas partes, conquistado com a sua atuação e imparcialidade. Não é indicado para as partes por distribuição ou sorte, ou sorteio das causas, mas sim por escolha delas. Também não é um negociador, que toma parte da negociação com interesse nos resultados. Também não é árbitro, que emite um laudo decisão. Embora possa ser um expert no tema tratado, não pode dar assessoramento sobre a questão em discussão. Ele cuida especialmente do relacionamento entre as partes e da descoberta dos interesses reais de cada uma delas. Resumindo, o mediador é um terceiro neutral, conduz sem decidir, deve fazer com que as pessoas participem ativamente na busca de soluções que se ajustem aos seus interesses, pois ninguém sabe mais do que as próprias partes para decidir sobre si mesmas. Na mediação, tudo deve acontecer entre as partes. O mediador é tão somente a parteira que ajuda a dar à luz os reais interesses que possibilitarão o acordo final. Não obstante essa definição bastante operacional, outros inúmeros sentidos e significados conferidos ao termo mediação podem ser apontados, como visto um método extrajudicial de resolução de conflitos. A mediação como uma concepção de direito, como uma política cultural ou de fenômeno sociocultural, a mediação como expressão estrutural dos direitos humanos, da austeridade da cidadania dialógica, como uma forma diferente de realização do amor, como negociação dos sentidos, como coach. Coach, significado de treinador, são expressões inglesas, utilizadas então para denotar a mediação que se emprega nos conflitos empresariais em relação aos executivos que apresentam dificuldades no exercício da liderança e como técnica alternativa de resolução dos conflitos. No que tange a mediação, como forma diferente da realização do amor, primeiro deve-se ver a mediação como uma forma de produzir com outro novo em uma relação. E segundo, de ver o amor como uma construção de um equilíbrio, uma harmonização com o outro nas diferenças. Na mesma linha, a mediação pode ser analisada como uma negociação de sentidos. Os meios mais efetivos para resolver disputas eram os informais, a mediação de amigos, parentes, vizinhos. Era, sem dúvida, muito mais eficaz do que as atividades dos tribunais reais e senhoriais. Assim, concordando com essa afirmação, conclui-se que o amor era e é, sem dúvida, muito efetivo, muito mais efetivo do que a lei. Os litigiantes são unidos pelo amor ou separados pelo julgamento. Um réu pode escolher entre processo por defesa jurídica e estabelecimento da paz. Os homens sensatos evitam a sorte extremamente incerta da alegação judicial. O acordo ou a paz são bons, mas ainda melhor proceder por amor e se os litigiantes desejam ter perfeita liberdade de movimento como entre amigos.
A negociação, ela pode ser diferenciada da mediação e essa da arbitragem, né? E é possível esclarecer essa confusão comum em vários textos como uma quarta atividade, a da conciliação. A negociação, como a gente viu, é um conjunto de decisões entre as partes em conflitos que se unem voluntária e temporariamente com a intenção de resolver os pontos em litígio. Se a comunicação for rompida, a negociação pode ser feita com a ajuda de um terceiro, em geral um advogado. Trata-se de uma negociação por intermédio de representantes. Já a conciliação é um procedimento que objetiva uma relação positiva entre as partes em litígio e a diminuição do impacto do conflito. Favorece o estabelecimento de um clima de confiança e a melhora da comunicação. O conciliador pode sugerir ou conduzir um acordo, enquanto que a arbitragem é um procedimento em que as partes em litígio voluntariamente pedem a um terceiro imparcial e neutro que tome uma decisão em seu lugar. A arbitragem não favorece o diálogo direto entre as partes, vez que o árbitro tem o mesmo papel decisório do juiz estatal, enquanto que a mediação é um procedimento voluntário e confidencial em que um terceiro neutro e imparcial ajuda a duas ou mais pessoas em conflito a buscar uma solução que satisfaça aos interesses de todos e melhore o vínculo entre as partes. No que tange à arbitragem, entre outras definições, é um sistema de solução pacífica de controvérsias nacionais e internacionais, rápida e discreta, quer de direito público, quer de direito privado. Consiste na criação de um julgador não pertencente à jurisdição normal, escolhido pelas partes conflitantes para dirimir divergências entre elas. É a escolha pelas partes de um juiz não togado, não constituído por magistrados, mas de advogados, avulsos ou pessoas consideradas como capazes de conhecer e decidir uma questão prestes a ser submetida à justiça. Podemos dizer que seja uma justiça privada a fazer o que faria a justiça pública, solucionar lides entre duas ou mais pessoas. Alguns pontos dessa definição merecem uma reflexão. O primeiro ponto seria a definição de ser uma arbitragem rápida e discreta. Conforme esclarecido, um dos principais objetivos da mediação especializada, e sobretudo da arbitragem, é evitar a via judicial, sabidamente morosa, seja pela quantidade de recursos que possibilita, por vezes utilizados tão somente como estratégia para ganhar tempo, isso também servindo como instrumento de pressão, seja pelo excesso de demanda, que atualmente a sociedade tem levado à justiça. Por isso que vivemos na era da judicialização de todas as formas de relacionamentos contratuais. Há conflitos, em especial na área do comércio, que se demora a emissão da decisão final. Essa tem prejudicado a sua eficácia, a exemplo da pena de validade e dos bens envolvidos, dos custos de oportunidades previstos, etc. De outro lado, há conflitos, a exemplo dos motivados pelo vazamento de uma informação confidencial, protegida em contrato, que uma ou mesmo ambas as partes não desejam que seja do conhecimento de terceiros, desconhecidos, como seria inevitável se o processo tramitasse na via judiciária. O prejuízo causado pelo domínio público dessa informação pode ser muito maior do que o dano material em si. Suponha o dano causado à imagem de uma instituição financeira em litígio, como empresa responsável pelo seu sistema de segurança de acesso à informação, banco de dados das transações, cadastro, etc. Outro ponto seria o quer de direito público, quer de direito privado. Há controvérsias quanto à possibilidade de, entre as partes, figurar um ente de direito público. Conforme se sabe, o agente público não possui vontade própria, submisso que é ao princípio da legalidade, ou seja, só pode fazer o que é explicitamente dispõe a lei. Ora, como então permitir que o agente público, representando o Estado, negocie e chegue ainda a um bom termo entre as partes sobre assuntos que não tenham previamente explicitados no amparo normativo? Conforme visto, uma das primeiras iniciativas entre as partes é o compromisso arbitral, isto é, a renúncia facultativa ou de livre e espontânea vontade ao judiciário como esfera de solução de conflitos.
Todavia, conforme o texto constitucional enuncia a lei, não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de direito. Vale lembrar que, doutrinamente, o agente público age em nome da sociedade, a qual não delegou poderes, né, para negociar e acordar independentemente dos termos. Por analogia, temos as convenções e acordos internacionais firmados pelos representantes políticos, eleitos ou não, mas que para a validade no território nacional necessitam previamente da ratificação do Congresso Nacional. Conforme dito, o tema não é de livre controvérsias, né? Vários autores, a gente pode citar Carmona, em 2004, defendem que quando o Estado atua fora de sua condição de entidade pública, praticando atos de natureza privada, onde poderia ser substituído por um particular na relação jurídica negocial, não se pode pretender aplicáveis às normas próprias dos contratos administrativos ancorados no direito público. Se a premissa dessa constatação é de que o Estado pode contratar na órbita privada, a consequência natural é de que pode também firmar um compromisso arbitral para decidir litígios que possam decorrer da contratação. Em conclusão, quando o Estado pratica atos de gestão, desveste da supremacia que caracteriza sua atividade típica, né, exercício de autoridade, onde a administração pratica atos impondo aos administrados seu obrigatório atendimento, igualando seus particulares. Os atos, portanto, tornam-se vinculantes, geram direitos subjetivos e permanecem imodificáveis pela administração, salvo quando precários por sua própria natureza. Outro ponto é o julgador não pertence à jurisdição normal. Trata-se de uma formulação autoexplicativa, todavia cabe um esclarecimento adicional. Embora o árbitro não seja um juiz togado, por vezes é conveniente que seja pela prática e experiência que a atividade profissional lhe confere, se não por outros domínios pelo rito processual. E, finalmente, né, uma justiça privada a fazer o que faria a justiça pública. Há também questionamentos doutrinários acerca dessa afirmativa, entre outros, de que o Estado, né, diga-se os agentes públicos, seria insubstituível nas suas funções porque a sua razão de ser o distingue de maneira inconfundível dos demais arranjos sociais, a exemplo das organizações corporativas, histórico, forma de criação, objetivos, escolhas dos representantes, obediência à legalidade. Daí, não poder-se esperar que a justiça privada faça o que se faria a justiça pública. Há-nos, por exemplo, que havendo assimetria acentuada entre as partes, né, quanto ao porte, grandes corporações versus micro e pequenas empresas, a elevada especialização em algum campo de conhecimento, é provável que a arbitragem leve a uma justiça equitativa, pois até mesmo na escolha do árbitro, uma das partes já poderia deixar manifesta a sua hipossuficiência, comprometendo assim os futuros desdobramentos. Daí que, em tese, somente o poder estatal, não comprometido com as partes, poderia assegurar o tratamento isonômico. Imagine uma grande corporação multinacional e cliente expressivo, por exemplo, em volume de compras, de uma pequena empresa local. À época da renovação contratual, a primeira sugere, a segunda, a cláusula compromissória. Será que essa decidirá por livre e espontânea vontade? Efetivamente, o que o marco regulatório arbitral privado pretende é, apropriando-se de uma prerrogativa estatal, da decisão final do judiciário, que, como você já sabe, deve ser cumprida e depois discutida, encerrar com celeridade uma disputa. Finalmente, o mesmo autor que a gente citou anteriormente, Carmona, em 2004, esclarece que a arbitragem é uma técnica para a solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nessa convenção sem intervenção do Estado, sendo a decisão destinada a assumir a eficácia da sentença judicial. Destarte, apesar dessas controvérsias, né, tanto no cenário internacional quanto no ambiente nacional, e sobretudo entre as organizações privadas e corporativas, o Instituto da Arbitragem vem experimentando acentuado crescimento. Por fim, vale lembrar que a prática da arbitragem traz um ambiente institucional, ao lado do direito legislado, o direito dos costumes, né, por vezes referido como
consuetudinário, possibilitando que uma mesma questão que se apresente em lugares diferenciados, contradições, problemas, recursos, né, e toda a sorte de diversidade, experimente solução igualmente diversa. Portanto, é destituído de sentido algo assemelhado a uma súmula vinculante, pois inexiste, ao contrário da via judicial, a formação de jurisprudência. Isso é praticamente uma decorrência natural do sigilo que envolve o processo e os termos finais do acordo. Assim, o Instituto da Arbitragem tem sido utilizado também para a celebração de acordos sobre os conflitos de menor gravidade, a exemplo dos surgidos entre vizinhanças, né, nos condomínios, fornecedores e consumidores, dentre outros. As principais vantagens da arbitragem é que torna-se possível uma solução clara para as partes, embora possa não ser a opção principal de uma ou ambas as partes. Há a opção de escolher ou não a solução indicada, né? Os árbitros, eles são escolhidos por serem justos, imparciais e sábios. Assim, a solução vem de uma forma respeitada e com crédito. Os custos de prolongar a disputa, então, podem ser evitados. Já as desvantagens da arbitragem é que as partes tendem a abandonar o controle sobre os resultados. A solução proposta pode não ser aquele que se prefere. As partes não participam no processo de formar os resultados. Menor comprometimento com o resultado, haverá menor comprometimento com a implementação. As pesquisas em arbitragem mostram que há um efeito frio no comportamento dos negociadores. Perde-se o interesse pela negociação ao saber das recorrências às arbitragens. Tornam-se passivos e desenvolvem dependência da terceira parte. Com a recorrência à arbitragem, os resultados são cada vez menos satisfatórios e os árbitros percebidos como não imparciais. Dando continuidade à nossa videoaula, agora vamos falar um pouco sobre o marco regulatório na arbitragem no Brasil. O marco regulatório da arbitragem no Brasil é a Lei 9.307, de 96. E segundo Marco e Baeta, as principais inovações em relação a essa lei foram: o artigo 7º da lei diz que, existindo cláusula compromissória e havendo resistência contra a instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. O artigo 41 da lei modificou o artigo 267 do Código do Processo Civil, incluindo a convenção de arbitragem no rol das situações que causam a extinção do processo judicial sem julgamento de mérito. O artigo 584 do Código de Processo Civil também foi modificado para incluir a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou conciliação entre os títulos executivos judiciais. Não obstante, nem todas as questões podem ser resolvidas ao amparo do marco regulatório da arbitragem, somente as referentes aos direitos patrimoniais disponíveis, que podem ter seu valor definido em direito e ser negociados, transacionados, cedidos ou renunciados. Assim, não podem ser levados para a arbitragem questões criminais, de família, tributárias, falência, entre outros. Enquanto ainda existe uma lei regulamentando a mediação, embora desde 1998 tramite, no Congresso Nacional o projeto de lei número 4.827, que versa sobre a matéria, o processo de mediação se realiza a partir de estudos e pesquisas, sobre a prática das entidades, empresas, associações, locais que se dedicam a esse método de resolução de controvérsia, bem como pelos costumes das diversas instituições nacionais e internacionais que atuam na área. De outro lado, a arbitragem, pelas suas características, rapidez, sigilo, relativa à informalidade, flexibilidade, dentre outras, tem se revelado um ambiente efetivo para a solução de conflitos pertinentes às disputas societárias no setor imobiliário, sobre os direitos do consumidor,
questões comerciais e de prestação de serviços. Alguns procedimentos da mediação podem ser enumerados. O primeiro é que as partes escolhem um mediador, que pode ser ou não profissional. O mediador estabelece com as partes as regras do processo, incluindo o ato de ouvir-se mutuamente. Há a fase de identificação dos interesses, prioridades e desejos das partes. As possíveis alternativas de solução são exploradas e discutidas pelas partes. E, finalmente, chega-se a um acordo. Bom, embora o marco regulatório brasileiro seja recente, a mediação e a arbitragem deixaram de ser alternativas teóricas, sendo hoje práticas consagradas com um número crescente de adeptos, tendo surgido um novo ramo de negociação, das empresas especializadas em mediação e arbitragem, que assim acumulam experiência, instituem códigos de ética, aprofundam conhecimentos e desenvolvem regras metodológicas que tendem a qualificar os processos. Ademais, pela experiência e reconhecimento acumulado, conseguem antecipar e assim evitar possíveis zonas de conflito em cada tipo de negócio. Proliferam também as estruturas organizacionais vinculadas ao setor e especializadas na mediação de litígios específicos, a exemplo da Câmara de Arbitragem Nacional, nas instituições do mercado financeiro, a ANDIMA, mais um fórum especializado voltado para a resolução de conflitos dentro do sistema financeiro. Embora persistam a mediação e a arbitragem ad hoc, ou seja, casa a casa, com equipe, procedimentos, regras, pouco a pouco o setor ganha institucionalização. Embora se tenha dito que é desprovido de sentido falar de jurisprudência na via extrajudicial, algumas câmaras, a exemplo da Associação Americana de Arbitragem dos Estados Unidos, da Corte Internacional de Arbitragem, da Câmara de Comércio Internacional na França e no Brasil, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais, ao instituir a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, disponibiliza um banco de jurisprudência. Todavia, não há, como na via judicial, força vinculante. A figura 2 apresenta um fluxograma com a sequência de etapas de um processo arbitral mediado pelas câmaras. Conforme já salientado no Brasil, embora já amplamente difundido, o marco regulatório da arbitragem ainda provoca questionamentos, sendo possível que um caso concreto levado à Corte Maior provoque uma reinterpretação da sua constitucionalidade já estabelecida. Por isso, o cuidado necessário na condução de todas as etapas. Um dos pontos mais importantes é o respeito ao princípio contraditório, a alegação de defesa, bem como de ser observada a igualdade das partes, a imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. Seguramente mais célebre e flexível nos procedimentos, a solução de conflitos pela via extrajudicial, do ponto de vista econômico, não necessariamente é a menos onerosa. Até o contrário, ademais pela rapidez com que se desenvolve, é provável que surja a necessidade de desembolso no curto prazo. Há taxas administrativas, honorários fixos ou variáveis em função dos valores em questão e da complexidade técnica, perícias, intrínseca ao processo específico. Como de resto ocorre em várias circunstâncias nos ambientes de negócio, é recomendável a constituição de provisões para eventuais futuras necessidades. Finalmente, embora não seja indispensável o acompanhamento de um advogado, pode se revelar de grande importância às partes, mas nesse caso mais um custo, igualando-se nesse aspecto aos encaminhamentos via judicial. Assim, podemos estabelecer os vínculos entre os três temas abordados, a negociação, a mediação e a arbitragem. O quadro 1 apresenta uma comparação entre a mediação, negociação, arbitragem e o poder judiciário. Embora a disposição das informações seja autoexplicativa e permita a comparação e o contraste, alguns comentários podem ser acrescidos. De regra, tanto as vantagens quanto as desvantagens devem ser apreciadas em perspectiva,
pois dependem do ponto de vista das partes envolvidas, não podendo ser tomadas em termos de posicionamento absoluto. Assim, por exemplo, enquanto para uma das partes pode interessar que a ação judicial se prolongue pelo maior tempo possível, constituindo parte integrante da sua estratégia, para outra pode ser o inverso. A suposta segurança implícita no ordenamento judicial também merece ser apreciada com cautela. São inúmeras as manifestações que apontam para a existência de insegurança jurídica no Brasil. Enquanto o juiz de uma comarca consistentemente se pronuncia em um sentido, para a mesma questão, outro juiz, e por vezes na mesma comarca, se sinaliza em outro sentido oposto. O mesmo se observa nos recursos às cortes, né, fazendo com que muitas vezes uma questão só reste definitivamente esclarecida após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, o que certamente, na maioria das vezes, demanda anos. Leis mal feitas, bem como desvios de conduta, estão no cerne desse problema. Nessas condições que instauram a dúvida e a incerteza, bem como prolifera a indústria da judicialização dos contratos, fatores que impactam via aumento dos custos de transação na sociedade. E a gente pode ver que as principais vantagens, né, da mediação e da arbitragem é que as partes ganham tempo para se acalmar, já que interrompem e descrevem para uma terceira parte. A comunicação ela pode ser melhorada, as partes devem determinar as questões mais importantes, visto que a terceira parte pode priorizar alguns aspectos. O clima organizacional pode ser melhorado, visto que as partes podem descarregar raiva e hostilidade. As partes podem melhorar o relacionamento, né, principalmente se essa tarefa for facilitada por essa terceira pessoa. A estrutura do tempo, né, para resolver a disputa pode ser estabelecida e revista. Os custos crescentes de permanecer no conflito podem ser controlados, principalmente se continuar na disputa estiver custando muito dinheiro. E aprender a resolver conflitos no futuro sem a ajuda de terceiro. Mas o que a gente pode concluir é que muito antes, né, de a clássica divisão dos poderes no Estado republicano, democrático de direito ter sobre determinados aspectos emitido sinais de exaustão, em particular o que interessa ao tema que está sendo debatido, né, a solução de conflito via judicial, teria surgido uma nova alternativa, que é a arbitragem. Natural que o mediador, se previamente acordado, fosse também um árbitro, né? Contudo, não necessariamente deve ser, sendo conveniente que em determinadas situações entre em cena um quarto personagem. Então, essa é, de forma bastante resumida, a história da solução de conflitos, em particular no mundo dos negócios, pois em outros ambientes e contextos, a hierarquia, né, eclesiástica, por exemplo, poderia exercer o papel tanto de mediador quanto de árbitro. Bom, chegamos ao fim da nossa videoaula. Né? Nessa aula discutimos os conceitos e procedimentos da arbitragem, da negociação e da mediação. Vimos que se a negociação direta entre as partes não surte resultados, uma alternativa que se apresenta é um recurso a um terceiro, um mediador, seja ele pessoa física ou jurídica, que por ser neutro frente às partes, detém todas as competências técnicas e morais, supostamente é capaz de conduzir a um acordo aceitável para ambos os lados. Se ainda assim não for possível chegar a um bom termo, restam como alternativas a via judicial ou o entendimento extrajudicial, que é a arbitragem, né, nos termos acertados entre as partes, que também podem ser realizadas por indivíduos ou organizações especializadas. Após muitos questionamentos, o marco regulatório da arbitragem no Brasil foi em 2001 declarado constitucional. Todavia, é essencial a atenção aos procedimentos para que não seja pontualmente arguida a sua constitucionalidade. Finalmente, em que pese a força da cláusula compromissória, se ao longo do processo da arbitragem não forem observados os direitos constitucionais, as partes poderão ainda recorrer ao judiciário. E com isso encerramos os assuntos da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas.
E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Bons estudos!